Olá! E hoje, mais um bate-papo para você, aqui para o Grupo Verde Vale de Comunicação. A honra, a satisfação em receber nada mais, nada menos do que uma personalidade muito querida aqui no Vale do Iguaçu. Raulino Bortolini! Seja muito bem-vindo. Obrigada pela Obrigado. oportunidade que eu tenho de poder conversar com o senhor e, mais do que isso, compartilhar a sua história de vida. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem-vindo aqui no estúdio. Gostou? Obrigado. Bom, Obrigado. para iniciar a fala com o Raulino Bortolini, gente, ele é muito querido. Prova disso foi que recentemente a Escola Cívico-Militar João Fernando Sobral de Porto União, em nome das alunas Rafaela Marco e Vitória Sara, alunas do primeiro ano, falaram o seguinte de Raulino Bortolini. Raulino Bortolini, homem de raiz. Na terra plantastes, buscando o que sempre quis. Com passos certeiros, tua história se fez. Sua vontade de quem quer lutar. Um líder que soube o caminho a trilhar. Nos olhos, um brilho de quem sabe amar. Os gestos de quem o mundo quer mudar. Ele, pessoa que tem encanto pela vida. Passou como brisa, ser pranto, poeta discreto, sem busca de glória, deixou sua marca na história. Escrevia em segredo versos profundos, descrevendo mundos, com humildade no peito, todos o veem com respeito. Teu nome é lembrança de força e luz, um exemplo que a todos sempre conduz. O suor do trabalho marcante em teu ser ecoa na vida, na arte de viver. Raulino, memória de fé e coragem. Deixa seu legado por toda viagem, onde estiver. Seu nome, justiça terá. Raulino Bortolini em nós viverá. Oh, que lindo! Obrigado. Quando ouviu este poema, traduzido aqui pelas alunas, pela Vitória e também pela Rafaela, eu achei incrível. E aí, professor, uma homenagem dessa? Sabe que é bom no final da vida a gente receber assim, homenagem, quer dizer, valeu, né? Valeu você estar aí, trabalhar, fazer alguma coisa, né? Porque eu nunca me contentei só com o trabalho de professor, né? Porque eu lecionava o dia inteiro, mas sempre arranjei um tempinho. Quando eu cheguei aqui na cidade, não, praticamente de música não tinha nada. Exato. Então comecei a fazer uma banda marcial no Túlio, organizei um festival de corais e fizemos também o coral do Túlio de França com alunos, professores, funcionários. E assim a gente foi levando a vida, né? Mais tarde o prefeito me chamou para a gente organizar uma banda de música como aquela do seu Emílio Taboada. Digo, mas eu não conhecia o seu Emílio Taboada. Não quer dizer, mas é uma banda de música. Aham. Não, isso eu sei, porque eu trabalhei muitos anos em banda de música. Mas só que quando a gente chega a uma certa idade, assim, jovem, mas percebe assim, puxa, eu preciso trabalhar para mim, né? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viver. Como é que eu vou viver nas costas do meu pai com 20 e poucos anos? Não, vou ter que trabalhar. Então aí comecei a trabalhar com música. E como eu sou licenciado também, trabalhar em colégios, faculdades, etc, né? E assim a vida foi, né? Acabei vindo para a União da Vitória. Eu acho que o Rio Iguaçu lá me pegou em Curitiba e foi me trazendo até aqui. Gostei. Na época em que ainda São Mateus, a União da Vitória, não era asfalto, a gente vinha aí, os ônibus encalhavam. E me lembro que uma vez eu cheguei em Curitiba às 4h30 da manhã. Devia ter chegado às 10h30, né? Certo. Da noite. E Mas aí? encalhamos em Eita. 3, 4 lugares. Tinha Ah. que chamar um trator lá no outro lado. Chamar. Ih, meu Deus do céu. Chegamos lá 4h30 da manhã. Digo, puxa vida, essa hora, acho que nem taxista tem mais, né? Mas eu olhei lá pro lado da igreja do Guadalupe e o meu carro estava lá. Digo, opa! Eu tinha um irmão mais novo Ah. que estudava em Curitiba. E aí fui lá, ele estava dormindo dentro do carro.
Disse, eu fiquei até 2 da manhã aqui esperando, mas você não vinha, você não vinha. E aí? E aí eu tirei uma soneca. Eita, ó que história! E aí, olha só. Soneca. Aí pegamos e fomos para casa. Como eram mais 3 colegas que vinham daqui, porque nós éramos um grupo de umas 7, 8 pessoas de Curitiba que lecionávamos aqui. Na época não tinha gente formada, né? Então a gente vinha, por exemplo, o curso que eu vim lecionar era Geografia, 3º ano, não tinha ninguém formado em Geografia. Eram formados em Geografia e História, em 3 anos. Meio à distância, assim, sabe? Aham. E eu fiz Geografia só em 4 anos. Então eu tinha um cabedal melhor para trabalhar, etc, né? E daí quando o diretor, que era o Filipac, me viu o meu diploma lá e viu os meus as disciplinas, ele disse, puxa, é você que eu preciso. Você precisa me dar uma mão em União da Vitória. Eu, puxa vida, mas onde é que fica isso? Ah, fica aqui no sul do Paraná, tá. Me disse o horário que eu pegava ônibus em Curitiba, você chega lá mais ou menos 5 da manhã, eu digo, puxa vida, 4, 5 horas. Ah, disse, é porque o último trecho lá não tem asfalto, estão asfaltando, mas nem sempre a estrada está boa, se chove, é ruim, etc. Então demora umas 5 horas mesmo. Aí vem a primeira vez, desembarquei aqui nessa rodoviária, que antigamente era aqui, né? Aham. Ele me disse, a faculdade é bem pertinho. Aí fui aí, já me ajeitei. Ele me recebeu no gabinete, me levou na sala de aula. Eu pensei que ele ia... Olha, esse é o professor Raulino Bortolini, vem de Curitiba aqui para lecionar para vocês, porque não temos professores mais, não temos nenhum professor de geografia. Os outros são professores de geografia e história. Aham. Em 3 anos, e ele é só geografia em 4. Então ele tem mais um conhecimento e vai ficar aqui conosco, né? Melhor, olha, pelo menos esse ano eu fico. Tinha Mas um aí- ano pela frente. Sim. E Pois aí? é, mas chegou em novembro, não tinha saído ainda salário nem do começo do ano, nem de março. Gente, aí como é que ficou? Pois é, aí eu cheguei lá pro diretor e disse, olha, diretor, a semana que vem eu não volto mais. Ué, por quê? Ah, faz um ano praticamente que eu estou aqui, não tem salário, não tem dinheirinho para mim, tem que ir, voltar e pagar hotel e restaurante, tudo do meu bolso e não recebo nada aqui. Ah, não, pera aí, vou ter que dar um jeito, tá. Aí na semana seguinte ele já me trouxe, acho que uns 3, 4 meses de salário. Porque você precisa viver, né? Viagem, gasto, etc., estadia, transporte, tudo isso custa, né? Exato. E na época a gente estava começando assim a vida, não era tão fácil, né? Mas daí logo ele ajeitou, aí no ano seguinte eu não queria vir mais, ele foi atrás de mim em Curitiba. Foi buscar. Escuta, já começaram as aulas lá em União. Eu, não, professor, eu falei para o senhor no final do ano aí que eu não ia voltar. Por que você não volta? Ah, tem que pagar o ano inteiro, a viagem, estadia, transporte, hotel, etc. Eu não vou ficar aqui em Curitiba mesmo. Aqui eu leciono em colégios bons, etc. Todo mês sai um salário certinho. Ah, não, esse ano não, eu vou conseguir um salário desde o começo. O senhor pode vir lá, se não tiver salário até julho, o senhor pode vir embora. E aí, em junho já saiu o primeiro salário. Então, a coisa começou a andar melhor, né? Começou a caminhar. E daí por diante foi mais fácil. E depois, no ano seguinte, eu casei. E daí eu morava em Curitiba e trouxe a mulher para conhecer aqui, né? Opa! A Laís, para conhecer a cidade. Ah. Fiquei falando mal, dizia, olha, lá só tem soldado e sapo. Chove e chove. Uma pantaneira, mas é que por causa da estrada, né? Exato. Chove, Não tinha toda a infraestrutura de hoje, né? chove agora, daqui a 3 dias ainda tem. Chuva. Sim, e a estrada tá ruim ainda, né? Não é como agora que acabou a chuva, o asfalto tá bom, você passa e é uma beleza, né? Isso. Mas naquele dia estava inaugurando, quando nós viemos para cá a segunda vez, estava inaugurando o asfalto de São Mateus da União da Vitória. Estava aí o Mário Andreasa, que foi o grande ministro dos transportes, né? E aí estava pronto, aí cheguei aqui, ficamos aí no hotel, etc, andamos para cá e para lá. No dia seguinte, minha mulher já fez amizade com as mulheres do professor Boni, professor Boni, do Geraldo Feltrin,
E daí, no dia seguinte, nós fomos embora, fomos daqui para Jaraguá, que eu sou de Jaraguá, né? Fomos daqui para Jaraguá, e aí perguntei para lá ir nessa... E daí, como é que você achou essa cidade? Porque eu tinha falado que tinha muito sapo e soldado. Sapo e soldado. Chove muito, então muito sapo. E tem um quartel, como a cidade é pequena, um quartel, já viu, né? Revoluciona a cidade, né? E aí, não, gostei muito. Digo, eu sei por que você gostou. Por quê? É porque tem o Rio Iguaçu, é igual ao Rio Itajaí, né? Aham. Porque ela só falava Itajaí, né? Disse, olha, e ela é de lá, nasceu lá, se criou lá, tudo, então... Disse, lá é o Rio Itajaí, aqui é o Rio Iguaçu. É outro rio, tá? Mas gostei daqui, a cidade é boa, etc. Olha Putz, só. Ah, resultado, um mês depois vinha morar pra cá. que tal? A mulher faz a cabeça do cara, né? Faz um já. É mesmo? Mas o que é que a gente quer saber? Não, mas ela não é que ela pressione assim pra ir, sabe? Mas ela vai tipo roendo assim, sabe? Vai pelas vai pelas aos beiradas, poucos, vai comendo pelas isso. beiradas, etc. E chega uma hora que o cara cansa. Até Tá bom. hoje é assim? Com É. a sua esposa? Não, agora não. Agora ela tá no paraíso aqui, ela gosta daqui, né? Ela Ai, gosta que daqui. bom, E que eu bom. também gosto, né? Puxa vida, União da Vitória pra mim a minha vida foi praticamente aqui, né? Tô aqui há mais de Exato. 50 anos. Exato, uma trajetória, né? É. Professor Raulino, o senhor falou que é de Jaraguá do Sim. Sul, isso? Jaraguá do Sul. E aí, de Jaraguá foi a Curitiba? A Sim. gente quer saber tudo. A sua infância, seus pais já residiam em Jaraguá do Sul? Sim. Conta um pouquinho dos seus pais pra gente. Meu avô, o italiano Davi Feliciano Bortolini, se estabeleceu em Jaraguá do Sul. Na época, a família dele morava em Rio dos Cedros, que é uma outra cidadezinha aí perto. E aí disseram, olha, aqui no outro lado desse morro está nascendo uma vila. Ah, Dizem que os terrenos lá são baratinhos, etc. E aí uns 8 ou 10 colegas dele lá, né, jovens assim, de 18, 20, 22 anos, vamos lá ver. Foram lá no final de semana, todo mundo na época era a cavalo, né? Todo mundo a cavalo. Vieram para Jaraguá, conhecer Jaraguá, porque era uma vila que estava prometendo, etc. E o meu avô gostou tanto que comprou 2 terrenos. Como ele tinha um dinheirinho guardado, opa! ele era solteiro ainda, Ah. comprou 2 terrenos. Disse, porque eu quero ter um terreno aqui, tá baratinho, etc. Comprou 2 terrenos. Que hoje, só um terreninho para construir lá vale 1 milhão. Exato. Mas na época exato. não valia quase nada, né? O meu avô comprou aquilo quase de graça. Era um né? visionário ali pra época, né? Sim, Aham. sim. E a cidadezinha de Jaraguá era na época uma vilazinha, não era nem cidade, né? Pertencia a Joinville. Então, o meu avô comprou terreno aí e veio, ainda solteiro, né? Com outros colegas, e se estabeleceram aí. Aquele que hoje é um dos bairros mais chiques de Jaraguá, né? A Barra do Rio Cerro. É bem aí, encostado à cidade, né? Um bairro bem, praticamente quase no centro da cidade, é 4 quilômetros da igreja matriz lá do centro da cidade. Né? Certo. Aham. Então, meu avô acabou se estabelecendo aí nasceu meu pai, depois ele casou, nasceu meu pai, e nasci eu, e a família continua lá. Minha família, a maior parte deles moram todos em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Que bacana. Meu pai, depois os irmãos dele tiveram filhos, todos eles moram lá, né? Irmãos e irmãs, né? Então a família lá é razoavelmente grande, porque meu pai teve 6, 7 filhos, mas os outros tiveram 8, 9, 10, então a família ficou bastante grande, né? Família grandiosa, não é? Sim. E seus irmãos? Também seguiram caminhos relacionados à música? Também estão em Jaraguá do Olha, Sul? Desde o meu pai, que já era músico, todos nós tivemos oportunidade de sermos músicos, né? Meu irmão mais velho, os irmãos mais velhos eram mais dedicados ao piano. Quantos irmãos? Nós éramos 6 irmãos. Qual é a sua participação nessa escala? O senhor tem o mais velho? O senhor era o qual? Tem 3 mais velhos e 2 mais novos. Então eu tô nos 3 mais novos, né? E tem 3 mais velhos. Opa. Dos 3 mais novos, só sobrei eu. Os outros 2 irmãos, inclusive um era bem mais novo que eu, 8 anos, já faleceu faz anos. Puxa. E outro que morava lá ficou com a empresa do pai, né? Aham. O pai fabricava móveis, também já faleceu.
E dos 3 mais velhos, 2 ainda estão vivos. Um é padre salesiano, mora em Itajaí. O outro é o Dario, mora em... puxa vida. Também em Santa Catarina? Não, uma cidade grande do norte de São Paulo. Não tem problema, a hora que lembrar, vem com Puxa tudo vida. aqui. A velhice faz você esquecer tudo. Não, que é Meu isso, é que é Deus muita do céu. informação, que a gente pergunta de tudo aqui no bate-papo para não perder nada, né? E aí, então, tem 2 irmãos. Então, tem ainda aham. vivos 2 irmãos. O primeiro mais velho é padre, o segundo foi juiz de direito, Uau. faleceu como juiz de direito. Depois veio o Dario, que mora em São Paulo, o que ficou com a fábrica do pai lá em Jaraguá, porque chegou uma hora que, quando o pai fez 70 anos, nós nos reunimos, éramos 6 irmãos, né? Certo. Nos reunimos, escuta, nós precisamos pensar no pai, né? Porque o pai está com 70 anos. Aham. Você sabe que vai mais 10, 12, 15, mas está indo, né? Então conseguimos que um irmão que estava no exército no Rio de Janeiro deixasse o exército, onde ele era sargento, Aham. viesse para Jaraguá e trabalhasse junto com o pai na indústria e herdasse aquilo que o pai tinha lá. Nós não queríamos nada daquilo. O pai tinha um sítio lá, etc. Depois tinha a fábrica de móveis, né? Então você fica aí, você aprende a profissão com o pai e você ao mesmo tempo dá assistência, porque para nós era um alívio, né? Porque senão quem que vai ficar aí? Todos com curso superior. Como é que você vai exigir de um cara que faz curso superior há mais de 60 anos atrás e ser dono de uma marcenaria, de uma fábrica de móveis? Exato. Não estava muito no jeito, né? Aham. Então, esse que estava no exército, ele topou a parada. Ele estava no Rio de Janeiro, servindo, né? Aí chamamos, ele veio, ficou na casa dos pais e ficou lá até o pai e a mãe falecerem, né? Ficou com a fábrica de móveis e ficou lá em Jaraguá e faleceu já faz uns 10 anos, né? Faleceu com Puxa. 63, 64 anos. Uhum. E o mais novo faleceu com 42. Puxa, professor. Aham. Ele sofreu um acidente. Ele Oh, trabalhava na empresa do Dalsoc, ele era o superintendente da Dalsoc, lá de Itajaí. E numa viagem, um cara bateu atrás e empurrou o carro deles em cima de um caminhão que estava na frente. Então ele Puxa. sofreu muitos cortes, principalmente no rosto, Sinto perdeu muito. muito sangue. Uhum. E aí fizeram transfusão de sangue. E na época não tinham o cuidado que se tem hoje. Ele acabou pegando doença que era do cara que fez a transmissão, né? Quer dizer, o sangue estava no hospital, mas na época eles não tinham... Entendi. não tinham aquele preparo para ver se o cara tem alguma doença ou não tem, etc. Então acabaram injetando Usando imediatismo um sangue estragado praticamente, né? Ele acabou falecendo depois, né? Com 43 anos, faleceu bem jovem, Sinto né? muito. Mas então era assim, nós éramos 6 irmãos. E se davam bem todos? Estamos vivos 3. E na infância? Vida, nossa vida. Mas é uma alegria quando a gente se encontrava. E a gente falava um pro outro, né? Olha, sempre a gente seguia o mais velho. Ó. O Alvino, que é padre, o Alvino vai para lá dia tal. E um passava pro outro. Nem dizia nada, sabe? De dia tal até dia tal. Pronto, no primeiro dia que ele chegou lá, já estavam os outros 5 irmãos lá. Já estava todo mundo lá. O líder. Era uma festa, meu Deus do céu. Porque cada um estava de um jeito, longe, né? Eu estava em União da Vitória, o Lino estava em Londrina, era juiz de direito em Londrina. O Dario estava em São Paulo, o Írio que estava em casa junto com o pai, o Albino estava em Camboriú. Trabalhava com a Dalsoc, mas morava em Camboriú. Então, todo mundo meio longe, assim, sabe? Não era fácil de se encontrar, E não. dava jeito. Aí o Alvino, mais velho, morava em Porto Alegre. Então, de Porto Alegre a São Paulo, estávamos os 5 espalhados por aí. Certo. Então, não era fácil também reunir, né? E todo mundo também, os seus trabalhos, era professor, não podia largar durante o ano um colégio que eu tinha aula todo dia, faculdade aqui que eu tinha aula toda noite, né? Então, mas quando a gente podia, era um final de semana, coisa parecida, você reunia todo mundo, era uma festa, meu Deus do céu, que coisa boa. Pena que as coisas não vão
para frente por muito tempo, né? E fica na memória, aí né? Os bons faleceu momentos, né? um irmão já. Vai quebrando, né? O primeiro ano depois do falecimento dele já era um ambiente assim mais triste, assim. Morreu o segundo, ficou pior ainda. Então já viu, né? Devagarzinho, dos 6, estamos em 3 ainda vivos, né? E tem que manter essa tradição, né? Um mora em Itajaí, outro em São Paulo e eu em União da Vitória. União Você da vê, Vitória. não dá para brigar, né? Não dá, Não três dá. pontas Tudo aqui, longe, né? tudo longe um do outro. Professor Raulino, o que a gente percebe é que o senhor é um homem muito elegante, um homem muito querido, chega contagiando o ambiente. Opa! Quando menino, Raulino também era assim? Chegava chegando? Ah, sim, sim. Ah, eu sempre fui assim, meu Deus do céu. Aham. Era bem espoleta, assim, sabe? É mesmo? Chegava em tudo quanto é lugar. E, Chamava atenção? sim, mas nunca fui assim de incomodar, sabe? Tanto que quando eu estava no primeiro ano, a professora, Dona Wanda, que ainda hoje está viva, tem 96 anos. Uau! Mora em Jaraguá ainda, Dona Wanda. Gente! Casada com o seu Luiz Pristini. Tem que fazer uma foto quando puder, né? Tem que Pois é. marcar esse momento. Então ela passou lá na fábrica do pai e encomendou para o pai uma régua. Uma régua. E o pai fez uma régua de 1 metro, assim, grossa, né? Certo. Bonita, invernizou direitinho, sabe? Ajeitou direitinho. E ela pegou e chegou na sala dela e disse: vocês estão vendo essa régua aqui, né? Quem fez aí foi o seu Emílio, o pai do Raulino aí. E eu vou inaugurar nele, hein? Já deu o recado. E eu quietinho, porque eu era assim, brincalhão, mas na hora de brincar, na hora da escola, não, né? Certo. Até porque se chegasse uma reclamação em casa, eu apanhava mesmo, né? Não tinha jeito. É o pai do Raulino aí. Vou inaugurar nele. Mas não chegou a inaugurar? Não, nunca apanhei. Olha Não só não fui o primeiro, como nunca apanhei. Ó, teve. E é assim hoje, né? A gente percebe tanto que às vezes as pessoas falam, mas era diferente naquele tempo. Não precisou apanhar, né? Não. Que interessante. Nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha professora. Eu sempre fui assim, razoavelmente bem educado, sabe? Assim, sempre fazia o que a mãe mandava, o que o pai dizia, a gente fazia, né? E o pai, a fábrica dele de imóveis era do lado da casa. Então o pai e a mãe estavam sempre aí circulando, né? A gente não podia cair muito fora da linha, né? Entendido. Hoje nós estamos em um bate-papo descontraído com Raulino Bortolini. Uma satisfação imensa em recebê-lo aqui nos estúdios para compartilhar a sua história. E aí, em tudo isso, nós estamos falando da infância, veio a adolescência, fase adulta, e como é que a dona Laís chegou na sua vida? E aí, como é que se conheceram? Bom, aí foi o seguinte, aí o ginásio foi feito no Colégio São Paulo, né? E depois a faculdade foi em Lorena, em São Paulo, na Unisal. E aí voltei para Santa Catarina, porque minha mãe naquela época ficou muito doente. Ficou 3 meses internada em Curitiba, etc. Então estava muito doente. E praticamente o único que estava mais ou menos folgado, né? Eu tinha terminado a faculdade, era eu. Mas estava em São Paulo, né? Aí nos reunimos lá e disse: não, Raulino, você tem que vir aqui para perto, você não pode ficar em São Paulo. É muito longe. E na época também os meios de transporte e comunicação não era como hoje, sabe? Você, para telefonar de Curitiba para Jaraguá, você ia ir lá na central telefônica, que era lá na Praça Osório, em Curitiba, pedir ligação, sentava lá, esperava umas 2 horas até fazer a ligação para você poder falar. Não é como hoje que você tem o celular, já está falando, já está escutando. Isso muito rápido, e né? na época era muito complicado. E também a estrada Curitiba-Jaraguá só tinha um pedacinho da Serra do Mar aí que era asfaltado, o resto era estrada de chão. Sim. Quer dizer, era meio complicado, né? Tudo era meio complicado na época. Então, mas em Curitiba já, eu vim para Curitiba, não podia ficar em São Paulo, vim para Curitiba. Em Curitiba eu gostava da cidade. Não é uma cidade tão grande como São Paulo, né? Também não é uma cidade tão pequena quanto União da Vitória. Fica ali, né? No meio. No meio. Muita oportunidade então me também. acostumei bem em Curitiba. Me acostumei bem, sabe? Gostei da cidade, etc. E fiquei aí durante
os anos de solteiro e mesmo 2 anos depois de casado. Aí que minha mulher me trouxe para cá, né? Família dela tem relação com o Vale do Não, Iguaçu? não, Itajaí. Foi a sua... Ah, exato, A minha Itajaí. Jaraguá, ela é de Itajaí. A sua relação com a União da Vitória foi o emprego, né? Foi o trabalho. Sim, sim, o diretor da faculdade aqui, Quem era no período? o professor Filipac, Filipac. Francisco Filipac. Legal. Ah, Ele me encontrou em Curitiba e me disse, puxa, você é formado em geociência? É. Você não quer lecionar em União da Vitória? E onde é que fica isso? Ah, fica aqui no sul do estado. E como é que a gente chega lá? Ah, esse é o ônibus aqui, a gente pega o ônibus 12:30, às 5 da tarde. Tá lá. Putz, demora 4 horas. 4 horas de cidade. 4 horas. Ah. Quando não encalha entre o trecho de São Mateus e União da Vitória, que estão asfaltando. Oxe. Às vezes encalha. Tem que buscar um trator lá, não sei aonde, para tirar o ônibus encalhado. Aí já começou o empecilho ali. Ah, eu vi, Que mas, motivador, não? mas cheguei aqui, achei a cidade assim tão simpática, sabe? Simpático. Os professores. Eu tinha 2 colegas que lecionavam comigo em Curitiba. O Geraldo Feltrin foi meu colega em Curitiba e ele que me trouxe para cá, ele que falou com o diretor. Eu tenho um amigo aí que ele leciona aqui em Curitiba, mas de repente ele podia lecionar lá na faculdade. Ele é formado em geografia, em geociências. E, opa, disse para ele vir falar comigo. Opa. Aí uma hora eu telefonei para ele, estava aí, disse, não, mas eu vou aí na sua casa. Aí ele veio lá em casa e conversamos e comecei a lecionar aqui, né? No começo sempre tudo meio complicado com o Estado, porque não pagava, a gente começou em março as aulas e só recebeu o primeiro pagamento em novembro. Puxa. Sabendo que você vem de Curitiba para cá, transporte, hotel, refeições, tudo era tudo. O provento é importante. A gente gastava um bocado só para vir aqui para lecionar, né? Mas eu gostei da cidade, gostei aqui do pessoal. A esposa fez uma forcinha. Nesse ínterim eu casei e daí morava em Curitiba, né? Mas ela é de Itajaí. Então, de Itajaí para Curitiba, uma diferença grande, porque Itajaí é uma cidade... Hoje é uma cidade de uns 200 mil habitantes, mas na época tinha uns 50, 60 mil. Né? Era mais ou menos do tamanho disso aqui. E aí ela... Não, eu queria conhecer a União da Vitória. Eu, ai. Não, vim de Curitiba até aqui falando só para ela, olha, lá só tem sapo e soldado. Você para de falar isso aí, que não é só sapo e soldado. Não, é porque chove muito e onde chove sempre tem sapo, né? Tem. E lá a cidade é pequena, mas tem um quartel do exército, então já viu, né? Itajaí, que é bem maior, não tem quartel do exército, então não tem soldado lá. Pode ter até sapo em Itajaí, mas soldado não. Soldado era aqui. Soldado era aqui. Professor, quem foram, se me permite abrir um parênteses aqui, quem foram os seus primeiros amigos aqui no Vale do Iguaçu? Que lhe abraçaram? Quem foram as primeiras pessoas? Foi o Geraldo Feltrin, esse havia sido meu colega na faculdade, né? Que bacana. Geraldo Feltrin e o Velcidino Cândido da Silva, que foi diretor do Cid Gonzaga, foi diretor do Túlio, mas já está em Curitiba há muitos anos. Foi embora faz uns 30 anos, acho que ele está em Curitiba. Velcidino Cândido da Silva. Ele era diretor do Cid Gonzaga. Certo. Cid Gonzaga. Ele morava até lá perto de Cid Gonzaga. Então esses 2 eram meus amigos do tempo de faculdade. Aí a gente veio para cá e logo com a amizade deles, já espalhei por outros. O professor Boni também morava aqui, mas não havia sido meu colega, mas como era amigo do Geraldo e amigo do Velcidino, ele passou a ser meu amigo também. Te abraçaram nesse período? Eu fui recebido aqui sempre com muita alegria, com muito carinho por parte dos meus amigos. Sabe? A metade das vezes eu nem ia pro hotel. Eu ia dormir na casa do Geraldo Feltrin, que era casado na época com a Rosi, né? Que hoje está casada com... O Geraldo já faleceu faz anos, né? Casada aqui com o Dr. Vilinho, né? A Rosi. Ia dormir na casa deles, volta e meia, dormir na casa do Velcidino. Então, volta e meia ir na casa, ele estava aí à noite, você tá no hotel? Não, ainda não, porque eu vinha direto, o ônibus chegava aqui 7 horas, eu vinha direto com uma maletinha assim, já ia direto para a faculdade, já ia dar aula.
Já tava lá. E na hora da saída, às vezes me convidavam para ir para casa. Às vezes a gente ia fazer um lanche, fazer alguma coisa, etc. E às vezes, não, vem lá em casa, vem lá em casa. Então eu ia junto com o Geraldo, com o Boni. Até hoje o senhor é rodeado de amigos, sim, né? Sim, não, hoje a gente tem muitos amigos, porque, puxa, estou 50 anos aqui na cidade, né? Lecionando aí no Túlio de França, que era sempre um lugar que a gente tinha muitos amigos aqui. A faculdade estadual também sempre tinha muitos amigos, né? Então, não, me acostumei fácil exatamente por causa disso, sabe? Porque alguns colegas eu conhecia de Curitiba, que era o caso do Geraldo, que inclusive morava em Curitiba, lecionava lá, e ele que me indicou para cá, o Geraldo Feltrin. Houve o Cidino Cândido da Silva, que havia sido meu colega no colégio. Então, eu fui me adaptando fácil, e eu tenho essa facilidade. Aonde eu chego, logo faço amizade. A gente vive assim bastante alegre, né? Então não é cara feia, assim, porque a cidade não está 100%, não. Todas as cidades são ótimas, basta que você seja bom. Exato. É a gente que faz a cidade, né? É evidente, as pessoas que fazem a cidade, não tem nada de... O povo é mal educado em Curitiba, por quê? Eu vivi anos em Curitiba, tinha muitos amigos e vivi muito bem. Que bacana. É um pessoal um pouco mais fechado, porque em geral são descendentes de poloneses, ucranianos, alemães, que a língua deles é um pouco mais difícil, então eles demoram um pouco mais tempo para se adaptar do que, por exemplo, a minha família, que é de italianos. O italiano chega já no segundo dia, já é carioca, já fala carioquese e já fala paranaense, já fala qualquer coisa, né? Porque ele se adapta fácil ao italiano. Até porque a língua é muito parecida com o português, né? Agora, as línguas eslavas e o próprio alemão já são línguas mais difíceis, né? Entendido. Hoje, estamos conversando com Raulino Bortolini, com currículo, gente, que é tão admirável. Raulino Bortolini é professor, advogado, músico e regente, nasceu, como ele destacou pra gente, em Concórdia, mas foi Jaraguá do Sul, né? Hoje a gente descobriu aqui que foi, eu tinha como Concórdia, né? Não. Mas é Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Exerceu magistério, tem um currículo tão maravilhoso. Aqui são umas 3 páginas de currículo, incrível. E como ele muito bem destacou, filho de Emílio e a dona Ana. Nascido em Jaraguá do Sul. A gente já destacou aqui, já alinhou a informação. E o que eu quero te destacar é que Raulino é um nome tão peculiar. Teve uma homenagem. Diferente, né? Para que esse nome. Porque é um nome tão artístico, né? Artístico eu não sei, mas uma vez eu perguntei pro meu pai: pai, mas por que esse nome é tão esquisito, Raulino? Porque eu tinha um conhecido em Jaraguá que era Raulino Buzarello. Mas por quê? Eu tinha o Raulino, não sei o que ele falou o sobrenome lá, já era falecido, e era muito meu amigo. Então, na época que você nasceu logo depois do Dario, 2 anos depois, e eu não tinha nem nome para dar. E eu me lembrei daquele meu amigo Raulino. É Raulino mesmo. Eu acredito, falando de mim, que eu conheço apenas o Raulino Bortolini. Tem outros Raulinos aqui na cidade, por exemplo? Aqui na cidade tem. Só que tem uma família com o sobrenome Raulino. É mesmo? Inclusive ele, o Arlindo Raulino, era sargento aqui do batalhão. Que curioso. E tinha a família dele que morava aqui. E depois tinha outro Raulino Weiler, né? Que morava quase em frente ao Túlio de França, tinha um depósito lá de frutas, uma frutolândia. Certo. Isso há muitos anos atrás, né? Agora não está mais aí. Ele tinha uma frutolândia na frente e ele é inclusive de Corupá, acho. Inclusive eu tinha um bananal lá que tinha recebido de herança do pai, um bananal não. Bananal de herança? Um sítio. Olha. Um sítio com 2 casas, uma de material e uma de madeira, mas todas bem iluminadas, luz elétrica, água, tudo direitinho. E um sítio com uns 20 mil pés de banana. Certo. Então toda semana saía um caminhão de banana dele. Gente, tem relação com a fruta? E vinha pra cá, né? Porque os Besiger, que compravam lá de São Bento, de Corupá,
curioso. Traziam para cá. Toda E é uma semana. potência, aquela região, aquela Sim, parte de lá de sim. Corupá, chegando pra cá, pro litoral, É. né? E o meu gente? terreno, a parte Ah. da casa, etc., era plano aqui na frente. Depois começava uma subidinha da serra, então a bananeira que queima fácil com o inverno, Certo. não pegava na serra, sabe? Aham. Então ela produzia o ano inteiro, não bem, produzia bem no verão. No inverno baixava, mas não queimava, não dava geada lá, porque era bem no sopé da Que serra, né? curioso. É. Que bacana. Então, a gente tinha isso aí, recebi do pai, né? O pai disse, olha, Uma herança é tanto, hein? pai, mas eu não moro aqui, como é que eu vou fazer? Não, pode deixar que nós cuidamos para você. Nós vendemos aí, depois mandamos o dinheiro para você. Vamos dar um jeito, né? Eu disse, não, pai, vende, guarda o dinheiro. Quando eu venho aqui, então o pai me dá o dinheiro. Olha Então eu sempre só. deixava um trocadinho lá para ele também, porque ele guardava meu dinheiro direitinho. Sabe? Ó, foram tantos quilos de banana, tanto, deu isso aqui, ó. Esse dia, outro, E tudo. no período era rentável? Sim, Opa! era rendável. Aham. Dava um interessante. dinheirinho para mim, né? Ah, se não desse dinheiro, eu tinha com o pai, ó. Qual é essa? Que é isso, é né? o presente de grego? Não vem nada? Ai, professor Raulino, quando o senhor veio à União da Vitória, aí vieram os filhos, até porque o que a gente observa é que os filhos seguiram essa tendência, né, do senhor, do seu Emílio, na música. Prova disso é o seu filho Emílio, que tem CDs gravados, né? Sim. Padre, assim como o seu irmão, né, Aham, tem também. irmão também. O filho também advogado. E aí, Hernani e Emílio, como é que foi essa relação também, seguindo os passos de vocês, né? O Hernani, aos 10 anos, já desfilava com a banda Emílio Taboada. Nós temos a fotografia em casa dele, Incrível. pequenininho, 10 anos, com um saxofone na frente, né? Uau! É exemplo de família, né? A gente, Sim, sim. a fruta nunca cai longe do pé? Não. E todos nós somos músicos lá em casa. Todos os meus bacana. irmãos. Claro que hoje o meu irmão mais velho tem 94 para 95 anos, então os dedos já não dá mais, ele não toca mais, mas ele tocava muito bem teclado. O Dario também tocava bem piano. O Lino tocava violino na orquestra. Legal. Então a gente sempre foi ligado com música. Até meu pai, o meu avô, os filhos do meu avô, meus tios, todos eles tocavam em bandas de música, etc. Certo. Tudo por nota, sempre mesmo há 100 anos atrás era tudo por nota, né? Aham. Meus tios, meu pai aprenderam por nota. Meu pai depois aprendeu também sanfona, gaita, né? Uau! A gaita de fole. Praticamente todos os instrumentos transitaram sim. na família Bortolini, Sim, né? sim. E meus irmãos também tocavam diversos instrumentos, sabe? Todo mundo gostava de música, então onde a gente ia tinha um instrumento, um piano, o cara vai lá e toca um piano, não toca umas músicas no piano. Ai, a beleza. Nunca pensaram em formar uma banda Bortolini, não? não? Não, porque lá em casa era assim, cada um, o Alvino morou quase a vida inteira em Porto Alegre. O Dario quase a vida inteira em São Paulo, longe um do outro, né? O Lino morava em Londrina, era juiz de direito, né? Eu morava em Curitiba e depois União da Vitória. O Írio morava em Camboriú, Balneário Camboriú, o Albino. O Írio morava em Jaraguá, ficou na casa dos pais. Aham. Então tudo longe um do outro. Hoje em dia é mais fácil a gente se reunir porque tem meios, as estradas são boas, Exato. né? Você pega um carro aqui, 3 horas depois eu estou em Jaraguá. Aham. Antigamente, meu Deus, só para ir daqui até Canoinhas já era uma tristeza, né? Aham. A pessoa acaba desistindo, né? E de Canoinhas até pegar 116, depois da 116 lá era fácil, que aí descia a serra já tudo asfaltado, né? Chegava fácil em Jaraguá, mas chegar daqui como é que é? Canoinhas e depois lá até a 116 Isso. era problemático, sabe? Mas Então a banda não deu pra consolidar. não dava nem para pensar. Nem porque pra pensar. Mas eu acho que daria uma boa banda Bortolini. Daria. Só que a maioria do pessoal era teclado. Mas o Lino, por exemplo, tocava violino. Eu tocava trombone, trompete. Uau! Né? O Albino tocava saxofone. O Írio tocava clarinete. Dava para formar, a gente formava um grupinho em casa. E quando tinha algum instrumento, Legal. tocava também, né? Mas cantava bastante.
E meu pai também gostava de canto, gostava Ah. de ver a gente cantar, né? "Oh, vocês vão cantar. Hoje vocês vão cantar, né? O que é que ele mais gostava que vocês cantassem? Qual era Era- o preferido da família? A Música, música. o artista? é. O que é que ele dizia, o pai falava? Toca pra gente. O pai gostava muito de música italiana, Italiana. porque o pai dele era italiano. Uau, eu adoro, sou apreciadora Então de então ele música. cantava bastante, sabe? O nono, meu avô cantava bastante, mas só música italiana. Eu nunca vi o meu avô falar outra língua que não fosse italiano. Sempre que a gente ia lá, e eu convivi bastante, que ele faleceu, eu tinha 17, 18 anos. Ele falava tudo em italiano, contava as histórias tudo em italiano. Disse, porque eu nasci lá e aprendi a primeira língua que eu aprendi, então eu prefiro falar italiano. Se for preciso, ele falava português, mas ele com os amigos, com a família, só italiano. E vocês se entendiam bem. Sim, Coisa boa. e também eu aprendi italiano antes de aprender português. Gente, que incrível. Sim, porque em casa também era assim. Meu pai e minha mãe só falavam italiano. E hoje, com a família também pratica um pouco? Não, nós saímos de casa estudar e depois longe um do outro. Aí a gente acostumou com o português e esquecemos não. Si può parlare un po' di italiano, né? Oh, grazie! Mas pouco, né? Parla italiano. Oh, coisa Não, boa. melhor em português. Tem muitas músicas lindas, né? Como a gente falou. Professor Raulino, seus filhos estão muito bem encaminhados, né? Os seus meninos, né? Graças a Deus. Como a sim. gente destacou, um seguiu a área do direito, né? O Hernani e o Emílio, padre e muito bem reverenciado aqui no Vale do Iguaçu. Filhos que seguiram os seus passos, não é? Mas olha, a gente teve muita, sei lá se é sorte, mas todos, não só os meus filhos, mas todos os meus sobrinhos, todos eles, como nós, todos eles tiraram curso superior. Que incrível. Todos são formados em universidades. Uau! Né? Todos eles, né? Nós também. Mas eles são 3, 6, nós são 12, todos formados. E interessante, sabe? Só 2 em direito, o Hernani e meu sobrinho Marcelo, sobrinho mais velho, que é promotor em Foz do Iguaçu, formado em direito também, que é filho do meu irmão que era juiz de direito, né? Marcelo. Depois, deixa eu ver, o dentista tem a minha filha e o Glauco. Já ia te perguntar também, porque a gente falou do Emílio e do Hernani, porque eles estão na... E aí, mas são quantos filhos ao total? Bom, eu tenho 3 filhos. 3 né? filhos. Sim, o Hernani, Isso. que é advogado, o Emílio, que é o padre, e a Aline, que mora em Buenos Aires, é casada com um argentino, que bacana. mora lá. Ela gosta muito de Buenos Aires, ela nunca... Eu disse, espera, por que não dá para vir para o Brasil? Não, mesmo que eu bacana. pudesse, eu não iria. Eu gosto muito de Buenos Aires. Uau! Que é uma bela cidade, por sinal, né? Quem conhece Visita com recorrência para ver a filha também? Está sempre lá em Buenos Aires? Sim, Uau! sim, a gente vai fácil, sim. Que bacana. Depois é muito mais perto do que daqui a Curitiba, né? Porque Curitiba você demora 3 horas e meia. De Curitiba a Buenos Aires é 2 É horas. prático. É mais perto, o avião é 2 É horas. que o senhor não vê dificuldade. Já já a gente vai chegar sobre essa virtude de Raulino Bortolino. O senhor não vê dificuldade? Dificuldade? O senhor não vê dificuldade, né? Não. O que vier pela frente nós chutamos, né? Adorei! O que o senhor diria que a sua família, de modo geral, olhando todos, né, os descendentes, né, a família lá do seu pai, da sua mãe, parte para o lado do direito e também da religiosidade. Sim. A fé sempre foi muito imbuída na família de vocês, desde sempre? A família sempre foi. Eu me lembro até o meu avô, o italiano Feliciano Bortolini, toda noite ele sentava e queria que os filhos estivessem sentados junto para pregar la corona, rezar o terço. Certo. Rezar o terço. E tudo em italiano, claro, né? Tudo em italiano. Rezamos o terço junto com o nono. Então, a religiosidade. Daí, meu avô, que teve 10 filhos, um deles foi padre. Faleceu aos 100 anos de idade.
100 anos de idade? Porque ele saiu da mesa e não viu que tinha um degrauzinho atrás, perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça aqui, rachou a cabeça. Fatalidade. Tinha 100 anos. Não fosse isso, teria vivido mais. Mas ia mais longe, porque olha, ele estava muito bem. E quando me telefonava, meu Deus do céu, eu me lembro que uma vez, eu estava lá na faculdade, começou a telefonar, falou assim, tio de São Paulo. Aí peguei, já estava quase na hora do intervalo, liberei os alunos. Falou o tempo inteiro do intervalo. Quando começava outra aula, ele ainda estava falando, porque quando ele falava comigo, ele queria falar 1 hora. Perguntava de todo mundo. Era um podcast. Tio, mas eu não moro em Jaraguá. Eu moro em União da Vitória. Mas é perto, né? Perto comparar com São Paulo é perto, mas eu moro em União da Vitória. Não sei, ele perguntava de todos os sobrinhos. Certo. Tinha que dizer, não, tá tudo bem. Beleza, maravilha. Aquele lá falando, é a nossa vida. Aquele tudo bem. Queria saber de todo mundo. Aquele lá trabalha no Banco do Brasil, também tá muito bem, não tem problema não. Tio, tá todo mundo bem encaminhado. E era mesmo, sabe? Legal. Mas ele queria saber de todos os sobrinhos como é que estava. E ele faleceu com 100 anos, assim, por causa dessa fatalidade de cair, assim, não viu que tinha o degrauzinho atrás, esqueceu possivelmente, né? E caiu e bateu bem a parte de trás da cabeça aqui, rachou, sabe? Foi com 100 anos de idade. Puxa, depois de ter vivido mais uns anos. Porque ele era uma pessoa admirável, sabe? Gostava muito dele. Que Tio Alfredo, professor, com relação à sua filha, não posso dizer neste momento, mas tem uma peculiaridade muito interessante da sua família, que é o que a gente fala aqui, com relação a Hernani, Emílio e Raulino. Se a gente fechar o olho, quando vocês falam, dá a impressão que é a mesma pessoa? A forma alegre de trazer as palavras. É uma característica do trio? Sei lá, né? Alguém já tinha te falado isso? Não, mas sabe que lá na UNC, o Hernani leciona lá no curso de Direito, e eu tinha o curso de música, então às vezes eu passava do lado, assim, né? E algum aluno que estava lá me via e dizia assim, mas o senhor está aqui fora ou está lá dentro? Exato! Não, tá lá dentro é o meu filho, o Hernani. É muito parecido. Os trejeitos, né, de vocês. Que bacana quando o pai pode ver que os filhos seguiram os passos, né? A gente sempre esteve muito juntos, sabe? Uma família bem unida e bem tranquila, assim, sabe? Não tem bronca, não tem briga com nada, com ninguém. Cada um seguiu a sua profissão, etc. E a Aline, por exemplo, que era dentista, né? Foi até dentista aqui durante uns 5 ou 6 anos, tinha consultório, mas largou tudo porque não se achava bem. Um dia falou comigo, pai, eu não estou me sentindo como dentista, não estou gostando. Filha, mas todo mundo que vai no teu consultório faz tratamento. Nossa vida, mas que dentista, que mãos. Nem senti que ela deu uma injeção, que fez isso, que fez aquilo. Então você é uma boa dentista, né? Pai, mas não estou me sentindo bem. Não tinha aquela relação, né? Então faz o que você quer. Exato. Ela foi para Curitiba, pegou um trabalho diferente, daí casou com esse argentino. Esse argentino é um engenheiro de bancos e ela faz um trabalho de correspondência, assim, de jornais, notícias argentinas para alguns jornais do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Ela fala bem inglês, ela morou 3 anos em Dublin, na Irlanda, e depois morou mais 1 ano na Austrália. Sempre falando inglês, sempre morando com famílias inglesas, para ter domínio da língua inglesa, assim, sabe? E ela hoje tem um domínio quase perfeito, assim, da língua inglesa, né? Fala muito bem. Fala muito bem. Falar em português ou em inglês para ela é a mesma coisa. Então ela conseguiu graças a isso, sabe? Não só num país inglês, mas morando sempre com famílias inglesas. É o incentivo da família. Porque senão aqui, né? você vai, se reúne lá 4, 5 brasileiros. Chegam lá, todo mundo falando português. E assim não, assim ela chega na casa, continua o inglês que ela estava falando lá no trabalho, continua em casa, mora com famílias inglesas, só fala inglês. Então você se obriga a dominar também a língua, né? Não só a falar, não, domínio, porque você fala todos os dias
E à noite, quando você está em casa, até 10, 11 horas, falando inglês com todo mundo. Então, você se obriga a falar bem, né? O senhor Então, foi um pai exigente? hein? O senhor foi um pai exigente? Não, acho que não. Eu fui bastante condescendente com ele. Aliás, meus filhos, um melhor que o outro, não é para falar assim, mas... Adorei. Eu não digo assim para eles, né? Mas é um melhor que o outro. Nunca... Muda a palavra, então. Ao invés de um pai exigente, é um pai coruja? Ih, ai, ai, demais. Mas é que os filhos nunca me deram trabalho praticamente nenhum, sabe? Legal. Nunca me deram trabalho assim de dizer, puxa... E eu dizia assim, eles saíam com os amigos assim, digo, mas olha, meia-noite em casa, hein? Meia-noite em casa, se não fecha a porta, vocês vão dormir na rua. Sempre chegavam 11, 11h30, 15 para mim. Dado, né? Sim, sempre ficavam. Porque depois da meia-noite você vê que o pessoal já bebeu muito, já começa... não, vem para casa. Vem para casa e vem dormir. E domingo de manhã quero ir à missa com vocês às 10 horas. Vou acordar vocês. Nunca precisei acordar, porque eles acordavam pelas 8h30, 9 horas, tomavam café, se arrumavam. A gente vinha junto aí à missa. Desde pequeno, eu morava aqui no edifício Tomás, e quando vim para o Hernando da Vitória, morei durante 5 anos, e aí o Emílio, o Hernani nasceu praticamente, todos eles nasceram em Itajaí, porque a Laíra era de lá, e quando ia ter filhos, ela queria correr para perto da mãe. Olha, Assim, que tem que legal. levar ela para Itajaí 2 meses antes, deixar ela lá. Que bom, né? E depois o meu sogro lá morava pertinho do hospital Marieta Conde Bornoz, que é um prédio de 10, 12 andares, né? E ficava lá 2 meses antes de nascer o neném, ela já ia para lá. Gente. Já ia ficar junto com a mãe, já fazia... E lá já tinham os médicos que ela sempre teve, né? Para esse período, assim. Então... zelo. Sim, sempre foi com muito... E sempre muito tranquilos, né? Tanto eu quanto a Laír, tranquilos, assim, os filhos também. A gente nunca teve, assim, vamos dizer, desentendimentos, brigas, assim. Não. Falou alguma coisa, alguma besteira? Daqui a pouquinho ele vai se Já retratar. passa, né? Ele se retrata daqui a pouco. Raulino Bortolini, gente, ao chegar aqui para a entrevista, já foi abordado por muitos com relação ao Tour de França. Porque muitas pessoas passaram pelo Tour de França. Sim, o Túlio, a escola que ganha o seu coração, até porque o senhor tem relação com outras escolas também, né? Não, mas nenhuma delas perto do Túlio. O Túlio é um marco importante? Foi um marco muito importante. Você vê que eu lecionei no Túlio 3 anos antes de morar na cidade. De 1970 a 1973, eu morava em Curitiba, mas já tinha prática de ensino da geografia. Exato, o 4º ano, ia dar aula no Túlio de França. Aí eu cheguei lá no Túlio de França, o diretor era o Velcidino. Puxa vida, o Velcidino havia sido meu colega em Curitiba. Nossa vida, foi uma festa quando cheguei lá. E daí a pouco chegou o Geraldo Feltrin, que havia sido meu colega de faculdade. Nossa, então me senti em casa, sabe? E eu morava em Curitiba, vinha aqui, assistia às aulas, prática de ensino, sempre sexta-feira à tarde. E antigamente tinha aula sábado de manhã também. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha. Então, sexta-feira à tarde e sábado de manhã, eles davam aula de prática de ensino. E eu assistia, porque eu já via na sexta-feira de manhã, chegava aqui ao meio-dia, me ajeitava um pouquinho, ia para o Túlio, já assistia às aulas sexta-tarde, sexta-noite dava aula na faculdade, sábado de manhã eles davam aula no Túlio, eu assistia, e sábado à tarde na faculdade. Gente, então, que agenda! No sábado e na sexta-feira eu fazia a União da Vitória, né? Depois voltava para Curitiba. Sábado à tarde. Que agenda, às hein? 5 da manhã, 7 da manhã, da tarde, 7 da tarde, né? 19 horas, embarcava de volta para Curitiba, chegava lá 11, 11h30. E aí meu irmão, ou mais tarde a Laír, me esperavam na rodoviária, tinha o carrinho. Que tempo bom. Eu não vinha de Curitiba porque a estrada aqui não tinha asfalto, sabe? Aliás, no dia que inaugurava o asfalto daqui a São Mateus, eu vinha de mudança para a União da Vitória. Vê se pode, né? Vê se pode. Como é que é a Os vida? 4 anos vindo em estrada de chão. Na hora que tem estrada boa, ao invés de aproveitar a estrada boa, não vim morar aqui. Já veio morar, tá vendo? Os caminhos mudam, né? Mas você sabe que quem manda na vida do homem sempre é a mulher, né? É mesmo? Não, Gostei porque não é que ela diz tá assim, vendo? eu quero ir para lá. Não, eu quero ir para lá. Não, ela diz assim, ó, puxa, mas aqui tá ruim, né?
Nós podíamos morar lá em União, né? Puxa, aqui em Curitiba eu tô sozinha. Ficou 2 dias sem você. Aham. Eu acho que eu quero ir junto contigo. E vai roendo, devagarzinho, Vai, sabe? vai. Chega uma hora que os dias assim, tá bom, Vamos. vamos. Então vamos pra lá. Já que você quer, vamos lá. Gostei dessa. E aí, a banda, como nós falamos sobre a sua lembrança mais marcante, porque no desfile de 7 de setembro é tão aguardado a lembrança de Raulino Bortolini, a passagem, né, pela avenida, marcando presença de uma banda tão característica que é a Banda Municipal de União da Vitória, ela surgiu como um hobby. Qual era a pretensão inicial desta que virou um patrimônio do município de União da Vitória? Pois é. Quando eu cheguei aqui em União da Vitória, perguntei se havia uma banda de música, que eu sempre havia tocado em banda de música quando jovem, né? E depois, já em faculdade, etc., em grupos que chamam hoje, né, de bandas, né? Mas Isso. 4, 5 músicos, né? Aham. Eu cheguei aqui e perguntei, tem uma banda com o seu Emílio. Mas logo depois me disseram que ele tinha falecido, ele faleceu. E a banda dele? Pô, não sabia, eu acho que morreu. Acho que enterraram junto com ele. Vixe! Ah, Tá bom. Aí quando eu vim morar, depois quando eu vim morar aqui, também perguntei, a banda do seu Emílio morreu. Não existe mais banda de música aqui. Então eu fui ver um desfile de 7 de setembro e os colégios marchavam, mas só com repique, só com instrumento de percussão. só Aham. E eu aham. disse assim, puxa vida, mas Tá fraco. que pobreza, né? Uma cidade do tamanho de União da Vitória não tem um grupo de trompetistas, de trombonistas, coisa parecida, né? Mas aí quando eu vim morar para cá e no Túlio de França já, no primeiro ano, me nomearam diretor. Aí disse, não, diretor não. Porque eu sei que diretor tira muito a liberdade da pessoa, sabe? Tem muita liberdade. E diretor, normalmente, o pessoal guarda uma imagem muito ruim, de que repreende, de que dá castigo, etc, sabe? Aham. Digo, não quero, isso aí não faz o meu gênio de educador. Certo. Seu perfil. Mas botaram lá, então vamos lá. Aí logo no primeiro ano eu já comecei a ver, digo, vou fazer uma banda aqui nesse Túlio de França. Aí falei com o doutor Mansur me deu 2 pistões. Ah, E o Túlio de França, eu era o diretor, comprei 2 trombones. 2 trombones e 2 pistões. Os pistões já tinha 2 caras que tocavam bem, era o Pedro Cunha, que foi embora para Minas Gerais, ele era mineiro, e um outro rapaz que tocava trompete. E trombone eu tocava e o Geraldo Feltrin tocava também. Então nós já estávamos com 4 instrumentos de sopro que faziam uma diferença, não era para escutar só aquele não dava, né? Agora tinha uma musiquinha junto, né? Opa! E assim por diante. Então, nossa, quando saímos a primeira vez com isso aí, mas olha que foi palmas do começo ao fim. Até todo hoje né? Até mas hoje. hoje já é uma banda de música, é uma coisa melhor. Mas na época tinha 2 trompetes e 2 trombones. Começou com pouco. Era uma banda marcial só, né? Banda marcial. Mas já foi uma festa, meu Deus do céu. Digo, puxa vida, realmente a cidade como União da Vitória merecia ter uma banda, né? E eu pensei assim, puxa. Mas a gente tinha músicos naquele momento que pudessem ocupar, ainda não, mas não sabia. eu pensava o seguinte, puxa, já tenho a direção do colégio. Criar uma banda, e se você cria uma coisa, todo mundo acha que você tem responsabilidade. Mas chegou uma hora que eu disse assim, ô Raulino, para de ser preguiçoso, vai lá e faz. Aí comecei a pegar uns meninos, inclusive esse Alceu Zonta, que agora é o maestro da banda, era aluno lá, e chamei uns 4, 5 e comecei a ensinar por nota, sabe? Porque eu aprendi por nota, eu não sei tocar de ouvido. Certo. Posso tocar de ouvido, mas não sei. Então comecei a ensinar eles lá desde o dó, ré, mi, as notas, o valor, etc, sabe? E começaram a tocar o trompete e o trombone assim, já com as notas, né? E aí comecei a colocar umas musiquinhas assim, bem simples, sabe? Umas marchinhas, só para dar um toque bonito já.
Nossa, a primeira vez que nós saímos aí, mas foi um fuzuê. Nossa, voltou a banda do seu Emílio. Que, Não é? que O seu Emílio tinha incrível. falecido fazia uns 7, 8 anos. Né? Aham, aham. E Mas, associaram para aquele momento. sim, aí foi. Daí o prefeito, que era o Brites, o Gilberto falou para o presidente da Câmara, que era o Décio Pacheco: Décio, e essa banda aí do tudo, o que é isso aí? Ele disse: pois é a banda marcial, e o maestro lá é meu professor aqui na faculdade. O Décio foi meu aluno aqui, né? Ele e a mulher dele, a Rosi. Aham. E, puxa vida, aí o prefeito disse: Décio, você fica encarregado de formar uma nova banda. O nosso povo não pode ficar sem uma banda. Uma banda de música comunica muito e o povo vai atrás de uma banda. Dá um jeito, fala com esse rapaz aí que tem essa banda aí do Túlio para formar uma banda de música. Não banda marcial, banda de música. Putz, a vida aí. Como é que eu vou fazer? Aí vi que o Túlio tinha, na época, os alunos que cursavam o ensino médio e que pagavam imposto de renda, ao invés de pagar o imposto de renda, podiam pagar estudos. Aham. Davam para escolas esse dinheiro. Então o Túlio de França, que tinha 2.300 alunos, dos quais 1.500 tinham 18 anos ou mais, era ensino médio, né? Principalmente o noturno, que tinha muita gente, pagavam imposto de renda. Aham. Então esse dinheiro do imposto de renda, eles pagavam o colégio. E com esse dinheiro, é claro que tinha que fazer determinadas coisas. Fazia determinadas coisas, mas também desviava um pouquinho para outras coisas que não estavam bem aí. Mas eu colocava direitinho. Uma vez até lá na Fundepar, me perguntam: escuta, mas e isso aqui? E pode fazer com esse dinheiro? Ué, mas não é para o bem dos alunos? A dona Luz, para os alunos é bom, sim. Então, o que eu vou fazer com o dinheiro? Porque eu comprei 2 mesas de tênis de mesa. Pois é, mas o tênis de mesa não é um esporte? Aham. Então, mais um pouquinho para o esporte. E assim por diante, sabe? Eu gastava bem o dinheiro, mas eu sempre mostrava bem como que eu tinha utilizado. E todos pensavam assim: pois é, pode. Você tinha o dinheiro, vai fazer o quê? Mandar de volta? Não tem como. É. Tem que usar. Os diretores antes de mim mandavam de volta para a secretaria, para Fundepar. Eu torrava tudo aqui. Mas torrava em benefício dos alunos, Sim, né? o colégio que precisa de tanta coisa, né? Pensava Eu, por em exemplo, várias vi que na áreas. entrada, assim, quando chovia, tudo molhado, etc. Aí chamei lá o Strobino, disse: olha, eu quero fazer... Tinha um dinheirinho, né? Eu quero fazer isso aqui em cima, ó, cobrir essa área aqui. Porque os alunos chegam aqui chovendo, molhado, e vão passar lá com o pé molhado, sapato molhado, pode fazer mal. Vamos cobrir isso aí. E como eu tinha dinheirinho, né? Cobri e justifiquei lá a cobertura de 2 áreas da entrada dos alunos e que hoje estão bem seguros e não chove dentro, está bem agasalhado e ficou melhor para os alunos. Bacana. E aí quando me perguntavam qualquer coisa assim: eu fiz isso aqui no ginásio de esporte, mas o senhor podia fazer isso aqui? Olha, poder não sei, mas eu tinha medo que esse negócio caísse em cima dos alunos, Aham. porque era telha, sabe? Segurança, né? Era telha. Aham. Então, até um dia, era um elemento daqui que havia sido o prefeito Tancredo Beng. Aham. Tancredo Beng, ele estava aqui na cidade, certo? Doutor Tancredo, o senhor passa lá no Túlio que eu preciso falar com o senhor. Aí, quando ele ia embora, na época, a saída era só por aqui, pela Ponte Nova, que é a velha, né? Pela Ponte Nova. Então ele parou, veio lá, etc. O que foi, professor? O que a gente pode fazer? Então o senhor vem cá. Fui lá no ginásio de esportes, mostrei ele. Veja essa cobertura como está. O senhor veja que essas telhas aí de barro, quando chove, e aqui chove bastante, Aham. ficam úmidas, podem cair. O senhor já pensou se uma dessas telhas cair na cabeça de uma criança? Como é que nós ficamos? Aí eu disse: tá bom, vou mandar trocar isso aqui.
Ah, na semana seguinte chegaram lá e colocaram tudo aquelas Eternite, né? Certo. Eternite, pronto, se quebrar mas um pedacinho de Eternite, né? Não é uma telha. A telha é barro, é pesada, né? Isso. Tiraram todas aquelas telhas lá e ó, botaram Eternite até hoje. O senhor diria que foi esse sobreesforço lá atrás que mantém o Túlio de França hoje, que a gente passa diariamente e que até hoje é tão cobiçada pelos alunos? Tem muito aluno, né, professor? É, mas é que antigamente quase não tinha colégios. Olha, quando eu fui diretor do Túlio de França, veja bem, eu era diretor do Túlio de França, do Colégio São Cristóvão, do Colégio Astolfo Macedo e do Colégio Bernardina Schroeder. Todos pertenciam ao complexo Túlio de França. Tudo ao mesmo tempo? E eu era diretor do Túlio e tinha que olhar também esses locais. Então, toda noite eu tinha que matar uma aula aqui na faculdade ou deixar umas aulas para poder correr. Então, eu ia um pouquinho no Túlio, um pouco no Astolfo, mais uma meia hora ia lá no Bernardina, outro dia ia lá no São Cristóvão, para ver como é que estava, se precisava de alguma coisa, porque só ser diretor não adianta, você tem que chegar lá, conversar com os professores. É como se fosse um secretário de educação. Sim, é um secretário de educação. É. Aí chegava lá, conversava com os professores, chegava sempre na hora do intervalo, como é que está aqui, está faltando alguma coisa, o cafezinho tá frio? Não, tá bom. Então eu conversava um pouco com eles, assim, um ambiente descontraído, né? E eles me diziam o que precisava, né? Porque às vezes o diretor não enxerga, o diretor do Túlio, que era o diretor, não tinha diretores substitutos lá, não. Eu tinha 2 diretores auxiliares, mas sempre no Túlio de França, que era a Ana Maria, que cuidava dos estudos, e o professor Abílio, que cuidava das finanças. Porque na época o aluno que estava no 2º grau e que pagava imposto de renda, ele pagava o colégio. Ao invés de pagar imposto de renda, pagava o colégio. Então tinha que ter um controle, porque não tinham que dar satisfação de tudo, né? Isso. Sabe como é que é o Estado? Você gasta R$10, você tem que mostrar onde você gastou, por que você gastou, etc, né? Então, isso aí o professor Abílio que cuidava. O professor Abílio era muito exigente. Fazia qualquer coisa, não. Eu preciso de nota aí. Se não tiver nota oficial, eu não vou te pagar. Então, qualquer coisa que se fazia aí por fora, tinha que trazer nota, porque podia descontar, mas precisava ter nota, né? Provar que o dinheiro realmente foi gasto numa viagem para fazer um lanche ou para dormir, coisa parecida, né? Isso, para onde é que foi, né? Professor Raulino, o senhor sempre foi visto, né, nesse período de educador como um defensor, né, da educação, dos alunos, sempre pensando no bem do próximo. Como é que foi esse caminhar junto com a vida pública, a vida política, em especial? Muitos convites? Muito convite, sim. Porque eu sempre fui um professor, assim, muito perto do aluno. Nunca fui distante, sabe? Eu nunca saí da sala de aula antes do aluno e deu o recreio, o primeiro que sai é o professor. Não, eu sempre fui o último a sair. Porque às vezes é algum aluno que fica aí, quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida, etc. Eu sou professor porque eu gosto de ser professor. Eu sempre gostei. Eu já tive oportunidade de trabalhar em empresas particulares, mas não me adaptava. Eu queria sala de aula, eu queria aluno, eu queria criança, eu queria jovem, né? Até porque é bom você estar no meio de jovens, por exemplo, em faculdade, porque o teu corpo vai envelhecendo, mas a cabeça não, né? Se mantém sempre ativo, né? Sempre ativo, porque o aluno está sempre aí exigindo, ainda mais você lecionando para curso superior, o aluno sempre vem com perguntas e você tem que ter resposta, meu. Não dá para dizer, não, na próxima aula eu te respondo, não. Perguntou tal coisa, como é que é essa guerra aí de Israel contra o Líbano, por quê, Pronto, você tem que ter a resposta, então tem que explicar por que está havendo isso. Quem que tem razão aí e quem não tem razão, coisa parecida, né? Então, isso aí são, principalmente, eu sempre fui professor da área de geografia, né, história. Então, você sempre tem que ter o que acontece no mundo. Eu sempre tenho aquele jornal das 11h30, meia-noite, né? Como durante o dia eu trabalhava, o dia todo, eu assistia a esse jornal para saber o que estava acontecendo, né, no mundo, porque no dia seguinte eu não chegava lá. Professor, essa história aí da briga, não sei o quê. Pronto. Então, vem cá, vai lá na Mapoteca e me traz o mapa da Ásia, político.
da Ásia, com os países, tá? Tá. Aí eu explicava direitinho o que estava acontecendo. Né? Porque com o mapa na frente é fácil explicar. Agora, na teoria, assim, o aluno fica no ar, né? Sim. Não, mapa que assim, vamos ver onde é que estão esses países, por que estão brigando, qual é a área que está em disputa aqui, etc. Né? Então, eu sempre gostei assim muito de lecionar geografia, história, assim, meu Deus. E depois a primeira vez que fui para a Europa, eu fiz um itinerário bem interessante, sabe? Peguei na Espanha, Madrid, andei por Madrid, no interior da Espanha. Primeira coisa, fomos ver uma tourada. Como é que era a tourada? E aí? Quando eu saí de casa, meus filhos, né, na época eram pequenos, o Hernani e o Emílio, pai, torce pro touro. Aí, no dia seguinte, eu telefonei de lá, olha, filho, eram 6 touros. Eu torci por 6 touros porque vocês mandaram. Mas, coitados, todos morreram. Vixe, e aí? Assistiu em loco. Sim, foi assim. Acompanhou. Porque a gente não está acostumado a isso, né? Mas a gente sempre fica com pena do animal, né? Sempre. Porque o animal não tem quem o defenda, né? Isso. Mas ver como era a tourada, como era a morte do touro na arena, como ele caía, pá! Porque no final ele dá ele tem um punhalzinho, uma faquinha, ele dá bem aqui assim. O touro chega na frente do toureiro, baixa a cabeça. O toureiro só, pá! Ele, pum! Faz um barulho a queda. Aí, pá, uma festa danada, né? Meu Deus do céu, 70 mil pessoas aí Gente, não gritando imaginava que era pelo toureiro porque matou um touro, coitado do animal, né? Coitado. E quanta coisa, os outros países, como o senhor deu o exemplo aqui, o senhor fez viagens e que pode compartilhar sempre, né? Foi muito bom. A França é muito legal, a própria cidade de Paris é muito bonita. E depois do interior também andei bastante pela França, pela Espanha no interior. Guardo ainda boas lembranças do Aqueduto de Segóvia. O Aqueduto de Segóvia tem uns 5, 6 quilômetros, que traz água lá do morro, passa aqui por cima, 3, 4 andares, e vai até um lago. Certo. Um lago não, uma piscina, e cai lá dentro. E o pessoal vai lá e pega água direto do aqueduto. E esse aqueduto foi feito pelos romanos. E tem uma placa lá de Roma agradecendo ao povo de Segóvia pela manutenção do aqueduto, que ainda hoje funciona. Mais de 20 séculos, né? 2.000 anos. Gente. 20 séculos, está funcionando direitinho. Vem água pura, o pessoal vai lá pegar com um balde de água para beber. Aí para casa para fazer... Não, para casa eles pegam da torneira, isso aqui é só para beber. Olha só. Todo mundo quer beber aquela água ainda. Que curioso. E interessante que vem o córregozinho, passa quase por cima da cidade, assim, sabe? Como fosse um prédio de uns 4 andares. E lá na frente ele cai dentro de uma piscina. E o pessoal vai lá com balde, pegar água. O senhor foi também tomar? Sim, evidente, né? Só não tomei banho lá, porque não era permitido, né? E o gosto é peculiar da sim, água? Sim, é diferente água. Não, é uma água espetacular, muito boa. Incrível. E depois sempre foi examinado, tá? 2.000 anos funcionando assim, né? Você vê um trabalho assim dos romanos, né? Tudo uma pedra em cima da outra, e lá em cima corre um córrego mais ou menos de uns 50 centímetros, assim. A água vem até a piscina, e lá o pessoal vai lá buscar água. Todo mundo vai lá buscar água. Que boa lembrança, né? E aí, na vida pública, assumiu quais cargos na política? Eu? Assumiu algum? Não. Nenhum? Não aceitou um cargo de secretário? Não. Pulou dessa? Não. Eu sempre fui professor. Sempre gostei de ser professor, gosto Mas da como profissão. o senhor falou, deixou os convites de lado, que teve muitos, sim, né? Sim, tive convites, mas não... Poderia ter sido prefeito? Não sei, acho que não. Não. Eu tive uma experiência muito triste, assim. Em Curitiba, quando eu morava lá, eu fiz concurso e trabalhei um tempo na Petrobras. Meu Deus do céu, eram relatórios de empresas, sabe? Ficar o dia inteiro examinando aquilo, ver se tinha furo, etc. Nossa, aquilo me estressou tanto que eu digo, não.
vou voltar para as minhas crianças, vou voltar para o colégio, vou voltar para a criançada. Lá pelo menos tem festa o dia inteiro, não fica quebrando a cabeça como aqui, todo mundo sério, fazendo coisa. Não, nada. Gosto de viver no meio da criançada. Eu voltei para o colégio e, nossa vida, eu acho que o melhor lugar do mundo é ficar no meio de jovens, tanto do colégio quanto de faculdade, né? Que bacana. Cabeça boa, o pessoal está sempre disposto à festa, sempre falando de coisas boas, né? Você chega perto de velho, só fala de doença, de remédios, né? De cirurgias. Meu Deus! Não. Se for para escolher o grupo hoje, é os jovens. Jovem, claro, sempre. Até Adorei. porque tudo é bom, né? Na juventude tudo é bom, né? Um outro às vezes faz até alguma cirurgia, mas nem fala para os colegas. Nem fala, a gente tá sempre bem. Onde onde é que é? Lá no clube tal. Então vamos lá. Então vamos. Pronto. Gostei. Vai lá e se diverte, fica a noite inteira tomando uma cervejinha, dançando um pouco, né? É outra coisa. Professor Raulino, os expoentes da cultura que aqui passaram, Terezinha Wolff, Vanira Oberts, Domit, Aloysio Witschuk, entre outros, sempre citam o seu nome como uma referência para a Academia de Letras do Vale do Iguaçu. E a Alve, o seu patrono é o Abílio Reis. Isso, cadeira de número 10. Qual é a participação da Alve na sua vida? Até porque o senhor está na presidência, repete, né, o mandato, não é mesmo? É a quarta vez. Quarta vez, gente. Eu ia dizer terceira, quarta vez. Eu estava vendo... Qual o segredo? Sábado nós estávamos numa reunião lá, sabe? E eu estava olhando o pessoal que foi presidente, né? Todos foram presidentes só uma vez. E eu tô lá também só uma vez, mas já é a quarta. Quarta, gente. Se eu colocar mais umas plaquetinhas aí, né? Isso é resultado de que o senhor adora a Alve, que o senhor sempre aceita fazer parte da presidência como líder, ou é porque a Alve precisa do senhor, ou a Alve ocupa um lugar importante na sua vida? E aí, para a quarta vez como presidente? Na verdade, eu nunca fui candidato, né? Sempre por aclamação. Mas sempre insistiram comigo, etc. A última vez, nós estávamos lá comemorando 80 anos do Padre Abel. Né? Como é que é o clube lá, o 25, né? 25, isso. E aí estava lá o Domit, estava lá a... Puxa vida. Todos os confrades e confrades? Estávamos lá em 5. Aí, puxa, o Domit disse, olha, eu tô saindo, hein? Tá acabando o meu período. Aí, alguém já indicou, podia ser a Leni e o Raulino. A Leni disse, não. Eu, presidente, não. Eu só aceito o serviço se o Raulino for presidente. Uau! Pronto. Só aceito o serviço se ele for presidente. Não teve como negar? Não dá, né? Não dá para negar. Não fiz campanha, não disse nada para ninguém, mas caiu assim, sabe? E você dizer não, quando você vê que é espontâneo, fica chato, né? Eu, por exemplo, não me acho nada fora do normal, sou uma pessoa totalmente normal. Mas eu não gosto de dizer não quando alguém me pede alguma coisa, sabe? Sempre faço. Dou um jeito. Ou para cá, ou para lá, para cima ou para baixo, mas dou um jeito e faço. Porque eu acho que se alguém vê que você pode fazer, não sou eu que quero. São os outros que estão vendo que eu posso fazer. Que eu tenho condições de fazer. Então vamos fazer, né? Legal. Entra na briga e vamos fazer. Tamo aqui. Tamo aí. Tamo pro jogo. É igual o touro. Igual o touro ou o toureiro? Ou nenhum nem outro? Não, aquela briga lá é feia, não, né? Não dá pra gente atribuir, né? Os 6 touros entraram na arena e os 6 em 15 minutos estavam mortos. Não, de jeito nenhum, né? Só por ter vivido o que todo mundo fala, né? Não, mas e a festa quando mata o touro, né? Não. Levanta todo mundo e a banda toca. Meu Deus, aquele fuzuê. 70 mil pessoas, né? Nossa.
Nossa! Torcendo, e os meus filhos em casa disseram, pai, torce pro touro, né? Torce pro touro. Torci pros 6 touros, morreram os 6, coitados. Ai, gente. O professor Raulino também é junto da Academia de Letras? Deixa só te dizer à uma vontade, coisinha. conclua. Vou te dizer uma coisinha. É porque esses touros são quero chamados Miura de Lídia. Certo. Miura é a raça. Lídia em espanhol é luta em português. Então são animais criados separados. Eles não veem praticamente o ser humano. Não assistem, são fazendas bem retiradas que só fazem isso. Então um touro desses custa muito, porque locais, e é o touro chamado Miura de Lídia, que é o touro próprio para isso, lutador. Nunca vou esquecer. Que aprendizado então, com o Raulino então, Bortolini. Nossa vida, o Miura de Lídia. E alguns locais tem placas assim, fazenda Miura de Lídia. Então tem um local separado lá em cima onde ficam esses animais. Não tem contato com o ser humano, não vê caminhão, não vê ônibus, não tem nada. É um contato, avião não pode passar por cima, são fazendas tem um outro separadas. objetivo. Sim, criam esses animais para isso, porque eles são Miura de Lídia. São raça para luta. Para luta. Nunca esquecerei. Professor Raulino, gente, tem publicações e que a gente já teve a honra, né, de ter em mãos, de acompanhar, como, por exemplo, o Xisto na região sul, homenageando o patrono, também mudanças microclimáticas do Médio Iguaçu. Temos também participações do discurso de posse como presidente na academia, que são artigos, né, que foram publicados. Enfim, o senhor tem várias publicações, não é mesmo, professor Raulino? Só que eu sou meio preguiçosão para escrever, sabe? Jura? Meio preguiçosão para escrever. Eu podia escrever muita coisa, mas sempre acho que tem coisa melhor para fazer do que ficar escrevendo artigo. Você escreve um artigo, um livro, 4, 5, 6 pessoas leem. Digo, será que não era melhor eu caminhar um pouco, fazer um pouco de ginástica, mesmo? Né? Do que ficar escrevendo uma coisa que muito pouca gente vai ler. Porque se você olhar mesmo os livros que você lê, são poucos, né? Eu gosto de ler livro, mas nós temos, por exemplo, a nossa revista, que são artigos. Então, um artigo, uma página ou duas, beleza? Você lê aquilo aí, descansa, etc. Agora, pegar um livro do começo ao fim, meu Deus do céu. Você tem que ter todo dia um período, um tempo para ler, porque senão você se perde na história, né? Então é complicado. Então eu prefiro ler artigos, né? Mas escrevo pouco, sou muito preguiçoso para escrever. Não Meu imagino, Deus do gente, céu. não imagino. Atualizadíssimo. Alguma coisa eu escrevia por causa da faculdade, para dar aula, etc. Sempre artigo, né? Também para conseguir a autorização para lecionar em curso superior, quem dava essa autorização era o Conselho Federal de Educação do Ensino Superior. Então a gente tinha que escrever esses artigos que você viu aí, foram escritos na época para poder ter a autorização para lecionar em curso superior, porque na época não tinha mestrado e doutorado há 50, 60 anos atrás. Isso é coisa mais nova. Tinha nos Estados Unidos, na Europa, o tal do Master, etc., mas aqui no Brasil praticamente não tinha. Então a gente, para lecionar em curso superior, tinha que mostrar, através de artigos, a capacidade de... Né? E evidentemente que o diretor da escola sempre fazia uma avaliação também do professor, etc., né? Para poder ter professor, porque você tem uma faculdade aqui, União da Vitória, sem ter nenhum professor de geografia, que é uma disciplina razoavelmente simples. Antigamente era o curso de História e Geografia em 3 anos, quando não era à distância. Quer dizer, iam cada 2 meses, apresentavam um trabalho e saía licenciado. Não era. Eu tenho 4 anos de sala de aula, né? Sala de aula, sentado aí, escutando os nossos professores e assumindo aquilo para depois poder trabalhar com tranquilidade, né? Porque se você entra numa sala de aula e não tem segurança daquilo que você vai fazer, não dá para dar aula, você fica tremendo. Domínio, né? Exato, fica tremendo de medo de falhar, etc. Não, tem que chegar na sala de aula, chegar tranquilo, sossegado, falando da matéria como você fala com um amigo, coisa parecida, tranquilo, sabe?
Confiante. Se você chegar lá com medo, aí até o aluno não aprende, né? Porque, eita, mas esse professor aí que é ruinzinho, né? Tem que olhar o tempo inteiro no caderno, no livro. Não, às vezes você precisa olhar no livro, porque senão o aluno se perde, né? Sim, Olha, sim. vocês acham isso aqui no livro, tal página. Entendi. Né? Agora, ficar olhando no livro, lendo o livro, não. Fiz 4 anos de faculdade, não precisa ficar Tá lendo. tudo dominado, né? Professor Raulino, tem algo que marca particularmente para mim a sua trajetória aqui no Vale do Iguaçu, e eu cito a querida professora Leni, que saudade dela, né? Uma meu pessoa Deus do que céu. estaria aqui entre as entrevistadas Nossa, também. Isa. E que bom que os senhores podem trazer à tona uma pessoa que foi tão importante na minha vida enquanto vice-diretora da Unespar. E eu recordo, eu sou formada em letras e há uns 10 anos atrás, enquanto acadêmica, a professora Leni, com muita animosidade, nos fez cantar o hino da FAFIUV. E o hino da FAFIUV, quando eu reúno algumas pessoas, eu digo, gente, daí todo mundo diz, a FAF tem hino, assim como outras instituições de ensino, tem, e nunca saiu da minha cabeça. A notícia chegou à nossa gente do interior desse sul do Paraná, e o refrão? Esperança. Ai, como é que Pioneira, audaz e competente é a FAF lutando sem temor, trazer o sabor resplandecente de um ensino baseado no amor. Eu já esqueci. Raulino, e quando eu reúno, eu digo, gente, eu vou cantar o hino da FAF, eu canto com muito amor, porque através de Leni Gaspari eu tenho um hino em mente da instituição a qual eu fazia parte, e entre essas tem um hino. Gente, Raulino Bortolini tem um hino muito lindíssimo, além deste, né? Minha terra tão linda e brilhante, neste chão do meu grande Brasil, quero ver-te tão grande e radiante, como é o teu céu de anil. Que lindo! Quando eu canto o hino de União da Vitória, e a gente já teve vozes lindíssimas cantando o hino, não tem como não se emocionar, não é? União da Vitória nos abrigas tão gentil, União da Vitória, és um braço do nosso Brasil. Quais foram as inspirações para trazer para a gente estes e outros que marcaram a nossa vida? Eu me emociono em falar dos hinos, porque são lindos demais. Depois eu fiz também o hino, há um tempo atrás tinha uma festa em Matos Costa, e um pessoal daqui foi para lá. Porque tem gente daqui que é de Matos Costa. Foram para lá, e quando voltaram me telefonaram, e, poxa, tocou o hino de Matos Costa, e aparecia lá o autor, Raulino Bortolini. Digo, pois, me pediram um hino, eu fiz agora, se eles gostaram ou não. Como é fazer um hino? Como é? Você tem que primeiro conhecer um pouco a cidade, o povo, para você espelhar alguma coisa, né? Por exemplo, aquele de União da Vitória, o teu Cristo lá do alto te guia, o futuro que a todos conduz. Lindíssimo. Falando disso aí, o pessoal podia... Não tem outra cidade que tenha um Cristo assim. Tem no Rio de Janeiro, tem algum lugar, mas o teu Cristo lá do alto te guia... O Iguaçu Grandioso. Deus, o Iguaçu Grandioso. Te acalenta só e te pode ser banha feliz. cantado em União da Vitória, né? Exato. Quem é que tem o Iguaçu passando pela cidade? Não tem São Mateus, mas passa aí fora. Curitiba também lá fora e pouquinho. E daqui para baixo não passa em cidade nenhuma praticamente, né? Então, nós somos a cidade ligada ao Rio Iguaçu. Por isso que esse hino é de União da Vitória, não pode ser de outro lugar. Para o Porque às vezes senhor... você pode aproveitar alguma ideia de outro lugar, Claro. mas você não tem, né? Não dá, é único. Para o senhor, eu até não sei qual palavra nós poderíamos usar, mas o que é que o senhor atribuiria ter esses hinos tão incríveis e que são uma marca registrada, como é o de União da Vitória, Matos Costa, que o senhor citou, das universidades. O que é que representa isso para o senhor?
Olha, é um trabalho normal que a gente faz, né? Eu tenho um pouco de inspiração e tenho um pouco de conhecimento musical. Então eu faço essas coisas aí, mas faço mais por diletantismo, né? Por alegria de poder, se gostarem, gostaram do Hino do Matos Costa? Gostamos. Então tá aí. A alegria é minha em poder proporcionar essa alegria a vocês, né? Legal, Falando da cidade de vocês, porque o Hino de Matos Costa, ah, eu sou um músico. A letra é do professor José Fagundes, falecido, né? José Fagundes, a letra é dele. Eu peguei a letra dele, mudei um pouco, porque você sabe que a rima e a métrica dentro da música tem que sofrer acertos, né? Às vezes você tira uma palavra, coloca outra, Aham. etc. Porque na música você tem que, a rima e a métrica tem que andar junto, né? Não dá para fazer qualquer coisa. Então, às vezes é um pouco complicado. Mudo. Então peguei essa poesia que era do José Fagundes e tirei algumas coisas, coloquei outras e aí ficou fácil de colocar música, né? Como, por exemplo, União da Vitória, a letra é sua e a melodia é de Valdeci Maia. O Valdeci era meu colega aí na banda. O Valdeci foi um companheiro aí para a banda que, se a banda Emílio Taboada existe, foi por causa do Valdeci, porque eu estava um ano aí, não consegui ir para frente, estava difícil, etc. O músico não vinha. Daí me falaram, olha, tem um cara aí em Porto União que vem de fora, ele trabalha tal local lá. E dizem que ele é muito bom músico. Puxa, peguei o endereço e fui lá, né? Fui lá. O senhor que é o Valdeci? Sim, sim, sim. Eu podia falar consigo? Claro, claro, o senhor entra aqui, ó. Era um localzinho pequeno, assim, só tinha 2 cadeiras. Sentamos aí e comecei a conversar. Valdeci, você é músico de banda? Certo. Sim. Ah, E você já foi regente, maestro? Sim. E você tem bom conhecimento musical? Pro gasto, assim, a gente dá conta. Então, você precisa me dar uma mão. Pelo seguinte, eu sou professor de manhã, de tarde e de noite. Na semana passada, cheguei em casa às 11 da noite, já meio cansado, mas tive uma ideia de fazer um hino de União da Vitória. Aí peguei o caderno que eu tinha na frente e comecei a escrever a letra e cantaram lá uma música. Depois fui dormir. Fui dormir tranquilo. Acordei na manhã seguinte, tranquilo, tudo bem. Quando cheguei no colégio, olhei aquilo. Uma letra aqui. Aí comecei a lembrar da música que tinha feito à noite. Puxa, o município de União da Vitória abriu o concurso para música. Vou entrar com essa música. Aí vim aqui, falei com o Valdeci. Valdeci, vamos fazer uma parceria nisso aí? gostei. Ah, Você bota um pouco mais de música, ah. porque a letra é essa. Fiz a letra que é essa aí. Vamos botar uma música assim. Então eu comecei a cantarolar, ele começou a escrever, tá. Escrever a nota musical, né? Não as palavras. Escrever a nota musical. Depois vamos cantar um pouco, um pedacinho. Aí começamos a cantar um pedacinho. Não dá certo aqui. Essa rima aqui não tá boa. Vamos mudar um pouquinho a métrica. Aham. Tá. E fomos cantarolando. Ficamos umas 2 horas aí, mexendo com a música. E saiu mais ou menos isso que hoje está aí. Ela é tão emotiva, né, professora? Ela toca o coração, né? Ela é Olha, tão linda. é ideia de quem vem de fora pra cá, sabe? Como eu vim, né? É um sonho escolhido. E de uma sutileza. Como é que eu ia imaginar 10 anos antes que eu viria em União da Vitória? 10 anos antes eu era estudante da PUC de São Paulo. Exato. Não é que saber que eu ia voltar para o Paraná. Aí minha mãe doente, 3 meses em Curitiba, digo, como é que eu vou ficar em São Paulo? Tinha terminado, já estava bem em São Paulo, mas digo, tem que voltar para o Paraná, tem que voltar para Curitiba. Para Jaraguá não dá, porque Jaraguá na época era uma porcaria. Hoje é uma baita cidade, mas na época não tinha nada. Então eu vim para Curitiba, e daí comecei a trabalhar em Curitiba, etc. Acabei vindo para cá, né? Mas a ideia inicial era de eu ficar aqui no sul do Brasil, pelo menos. Entendi. Eu, quando criança,
Meus irmãos sempre estudaram em Curitiba. 2 irmãos meus estudaram, um fez biologia e outro fez direito, né? Então, Curitiba sempre foi perto de Jaraguá, porque a gente pegava ônibus em Jaraguá, 9 da manhã, chegava em Curitiba, 7 da noite. Certo. O dia inteiro. Viajando. Daqueles trem que andavam, se fosse andar lá fora, andava mais depressa que o trem, né? Mas a gente ia, era o único jeito de vir para Curitiba, era de trem, porque as estradas não tinham asfalto. E uma buraqueira danada, era pior, pelo menos o trem era mais tranquilo, né? Entendi. Demorava mais, mas era bem tranquilo. Então a gente se acostumou nisso aí, né? Vim para Curitiba, e Curitiba sempre foi a capital nossa, né? De Jaraguá. A capital de Jaraguá sempre foi Curitiba, nunca foi Florianópolis. Tá certo. Conheci Florianópolis depois de 30 anos. Já conhecia São Paulo, conhecia Rio de Janeiro, conhecia Curitiba, Porto Alegre, mas não conhecia Florianópolis. Tá aí, gente, geograficamente conheceu. Pois é, né? Mas é que a vida vai levando a gente, né? Sim. Não é a gente que escolhe fazer isso, fazer aquilo. Às vezes é a oportunidade. Não, vem trabalhar aqui em Curitiba. Meu mano era juiz de direito. Não, vem para Curitiba que eu estou cheio de amigos lá, vou te arranjar caminhão de... mas em Curitiba, a cidade... Não, vem cá. Aí vim para Curitiba com ele, já me arranjou uns amigos lá, diretores de colégio, que eram... tinha 2 que haviam sido colegas dele no curso de Direito, que eram diretores de colégio. E já me arranjaram aula. Vou ficar por aqui mesmo. Tá certo. Professor Raulino, qual é o seu principal defeito? Meu Deus do céu. Tem tantos, né? Mas tem um. O Raulino Bortolini tem um defeito? Tem defeito, sim, tem defeito. Ah. E muitos, né? Mas a gente procura eliminar os defeitos, né? Concordo. Porque as pessoas que estão na nossa frente não precisam saber que a gente tem problemas. Exato. Para que passar um problema para você se o problema é meu? Eu tenho que resolver, não você, né? Senão eu vou botar mais uma minhoca na tua cabeça. Vanessa, ela queria me ajudar. Não, quem tem que resolver o problema sou eu. Então, mas qual era a pergunta? Qual é o principal defeito de Raulino Bortolini? O que é que você coloca pra gente como principal defeito? Não sei se é defeito, né? Mas eu quando chego em um lugar, etc., eu vejo que não tem uma coisa e vejo o que eu posso fazer. Posso fazer, será? Por exemplo, eu cheguei aqui em União da Vitória, 73, e perguntei por uma banda. Tinha a banda do Emílio Taboada. Tá bom. Aí fui na banda do Emílio Taboada, não tinha ninguém. Perguntei onde que morava o maestro, lá em Porto União. Fui lá, vi que o maestro estava bem, e um ano ou 2 depois morreu. Aí digo, puxa vida, sabe que a União da Vitória não tem uma banda, né? Cria vergonha e faz, né? Cria vergonha. Poxa vida. Eu tinha um pouco de condições, claro que não era maestro, não era regente, mas eu sempre fui músico de banda, então eu entendia bem todas as partituras de cada instrumento, a clave de sol, a clave de fá, etc, a clave de dó. Então eu tinha conhecimento. Mas aí, vamos começar pelo colégio, fazer alguma coisa no colégio, né? Eu era diretor lá, então tem que fazer. Aí criei um coral. Certo. E criei um festival de corais. E fizemos durante mais de 10 anos. Festival de corais. Vinham aqui de Caçador, de Canoinhas, de São Mateus, nossos aqui. Fazíamos uma noite aí com uns 10 corais. Nossa, era um sucesso, era uma coisa, né? Puta, festival de corais, ótimo, deu certo. Aí comecei a pensar, digo, puxa, coral, mas eu podia fazer uma banda também, né? Aí, no Túlio, como já tinha fanfarra, né, que era só instrumento de percussão, aí eu consegui 2 trompetes, 2 trombones. E foi. E tínhamos 3 professores que sabiam tocar. Sabiam tocar esse instrumento. Tinha o Pedro, o professor Pedro, era professor de matemática, né? E que tocava bem trompete.
E o professor Geraldo Feltrin tocava bem tuba. E depois tinha um outro rapaz lá que tocava um pouquinho de trompete também. Então nós conseguimos 2 trompetes e 2 trombones. O trombone era o Geraldo e eu, e o Pedro e o colega dele no trompete. E fizemos a banda marcial com esses 4 instrumentos. Depois, com o tempo, eu comecei a preparar alunos do colégio. Peguei uns 10 alunos. Cheguei e disse, quem quer aprender música para tocar na banda? Como a banda era uma novidade, porque antes era só aquele só batuque, né? Só percussão. E agora, puxa, agora tem música. Então já vieram uns 10, 15 moleques aprender. Olha que bacana. Aí eu comecei a escrever as notas. Na segunda vez que eu chamei o pessoal, ó, dia tal, hora tal, aqui. Que eram 12 na primeira e já só vieram 10. Mas vamos com esses 10. 3 semanas depois eram quanto? 8. Mas no final ficaram 4, 5. Opa, digo, tá ótimo. De 10 se ficar 4, tá ótimo. Muito bom. E aí comecei a preparar alunos também, sabe, para acompanhar o Geraldo e eu. E naquela época o Pedro acabou indo embora, ele era mineiro, voltou para Minas. E aí comecei a ensinar. Eu tinha horas vagas. Entendi. Reunia uns alunos, uns 10, 12 que eu consegui no começo, e comecei a ensinar. Foi diminuindo, mas ficaram uns 4. Os 4, nossa, que maravilha, 4. 2 no trompete, 2 no trombone, e mais o Geraldo, eu, né? O Pedro já não estava mais, trompete tinha que ser, então o Geraldo fica na tuba, que eu fico no trompete, para dar segurança, né? A coisa foi andando. E o professor Celso Zenf na bateria. Ele treinava a bateria. Digo, Celso, eu entendo um pouco de música, mas de percussão não entendo nada. Você faz isso aí? Ah, faço. E aí o Celso e eu fizemos essa banda marcial, né? Legal. Que durou durante anos e foi muito bom, porque não tinha nada. Mas aí, uns anos depois, o prefeito Brites disse pro Décio, ó, arranja aí esse cara que tá fazendo essas músicas aí, está fazendo sucesso com essa banda marcial do Túlio, e faz ele pegar uma banda como a do seu Emílio. Aí um dia o Décio veio falar comigo e disse, banda marcial tudo bem, agora a banda musical é muito, muito trabalhoso, é difícil. Aí o Décio disse, olha, falei para o prefeito disse, não, traz o rapaz aqui que quero falar com ele. Digo, o prefeito quer falar comigo. Aí fui lá falar com o prefeito, me recebeu muito bem, assim, o Brito sempre foi meio brincalhão, né? Sempre, Disse, professor, nós precisamos ter uma banda de música. E o senhor tem uma banda que não é de música, né? Não, diga marcial. É mais simples, é só trompete e trombone. Pois é, mas nós precisamos fazer uma banda como era do seu Emílio. Eu nunca tinha visto a banda do seu Emílio, mas é uma banda musical, né? São mais instrumentos, etc., né? Principalmente de palhetas, que na banda marcial mais é trompete e trombone. E na banda de música já tem os clarinetes, que é a palheta, os saxofones, requintas, né? É muito mais completo, né? Muito mais completo. Insistiu tanto, disse, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Aí pedi instrumentos. Ele conseguiu instrumentos. Na época o deputado daqui era o Luiz Roberto Soares. Como chamavam de... Puxa, tinha um apelido, Quinco. Sei lá como é que era o apelido dele. Mas ele arranjou uns instrumentos. Opa, e aí foi... Quando vieram os instrumentos, aí eu disse, olha, agora é contigo, né? Digo, ai. Chegou minha vez. Mas vamos lá, né? Bom, e tá aí até hoje um patrimônio. Lá. Tá aí. Professor Raulino, seria o seu principal defeito, então, a sua principal qualidade, que é fazer a diferença? Percebi agora que o que o senhor aponta como defeito é uma qualidade. Puxa vida. Não é? Ou qual palavra o senhor escolheria para definir Raulino Bortolini? Escolhe uma palavra. Essa é pergunta difícil, né? Você fazer uma análise sobre si mesmo sempre é complicado, né? Uma autocrítica, né?
Olha, eu acho que sou uma pessoa legal, assim, praticamente não tenho inimigo, sabe? Se tenho algum inimigo, é inimigo gratuito, eu não fiz nada para ter. Eu acho que todas as pessoas são boas, basta que você seja bom. Se você é ruim, todas as pessoas são ruins, né? Então, não sei. Legal a palavra, então. Eu definiria também, legal. Legal, pode ser. Raulino Bortolini, para finalizar, qual seria... O senhor tem que escolher uma música. Qual seria a música da vida de Raulino Bortolini? Gente, é sem combinar, é tudo agora. Uma música que representa a vida de Raulino Bortolini. Puxa, tem tanta música boa, né? Tanta música boa. Qual seria a sua, da sua vida? Você sabe que desde criança eu me lembro. Um dia eu estava na casa dos meus pais, né, lá em Jaraguá, e nós tínhamos um rádio em casa. Na época não tinha televisão ainda, isso é o ano 50, 51. Não tinha televisão ainda, era só rádio. E escutei uma música no rádio que me chamou a atenção, gostei tanto. Na segunda vez que escutei, eu estava meio longe, escutei no rádio, que o pai deixava o rádio ligado meio alto. Escutei aquela música, vim correndo para escutar e ver. Qual? Asa Branca. Linda. Puxa vida, do famoso sanfonista, né? Nossa vida, que legal. Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, a água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Nossa, mas que música legal. Aí comecei a pegar e comecei a cantar junto, sabe? Uma música que me marcou a infância. Isso aí eu devia ter o quê? Acho que uns 6, 7 anos. Mas me marcou a vida. E todas as bandas que eu toquei, eu sempre insistia para ter essa música. Na banda do Colégio São Paulo, lá, nós tocávamos essa música. Quando comecei a banda musical aqui, já coloquei essa música. Quando começamos a banda marcial no Tour de France, puxa, mas a Asa Branca não é marcha. Ah, mas vamos fazer marcha. Vamos fazer marcha. e fizemos como marcha. Ah, dá para fazer, né? Mas é claro que perde um pouco, mas a música fica, né? Porque é uma música muito bem musicada, né? Tem muita musicalidade, né? Muito legal. É uma musiquinha tão simples, mas uma musicalidade fantástica, né? É a música da sua vida. Ah, é uma vida que me marcou desde os tempos de criança. E interessante, todas as bandas que eu toquei, até na época da faculdade, nós tínhamos na época chamavam grupo musical, para tocar festas assim, à noite, final de semana. Durante a semana não, porque a gente estudava, né? Mas final de semana a gente podia. Então a gente tinha um grupo de 5 músicos, né? Que na época chamavam grupo musical. Hoje chamam de banda também, né? Uma banda dos Beatles. Quando chegaram os Beatles aí, a banda dos Beatles. Digo, mas não é uma banda, é um grupinho de 4, 5 músicos. Mas passou a ser banda também, né? Legal. Então, sempre foi assim uma música que me acompanhou, sabe? Bacana. E que eu vou lembrar sempre. E aqui na banda musical nós temos essa partitura, tocamos. Sempre que a gente ia tocar para cá e para lá, de repente, Asa Branca. Outra vez, professor. Outra vez. É maravilhoso. Nossa vida. Eu gosto. É muito musical, assim, né? Que lindo. Bem Obrigada legal. por compartilhar, essa música me acompanhou a infância inteira e a vida adulta também, e na velhice também. E eu sempre vou lembrar de Raulino Bortolini. Professor, um prazer imenso poder cantar os hinos que eu sou fã, junto com o autor, né? Com uma pessoa tão incrível que é Raulino Bortolini. Ah, meu Deus do céu. Professor, obrigada pela gentileza da entrevista. Estou honrada de estar com o senhor. Eu que hoje. agradeço, agradeço o convite. E sempre que quiser um papo assim meio descontraído, estamos aí, né? A gente traz o chimarrão na próxima? Obrigada. Sucesso Beleza. E muita saúde. Beleza. Para você também, tá, querida? Tudo de bom. Sucesso no teu trabalho aqui como
repórter, trabalhando aqui na rádio, etc. A gente sempre te acompanha. E até uma próxima, promete? Vanessa é um nome já muito conhecido, né? Obrigada. Até uma próxima, Até promete? Sim. Até uma próxima, Raulino Bortolini. É só me chamar que eu tô aí. É só me chamar que eu venho. Obrigada, gente. Ainda mais agora que eu tô aposentado. Livre, leve e solto? Isso, aposentado. Posso vir qualquer hora do dia ou da noite. Vai ser um prazer. Obrigada. Oi, querida. Adorei.